Pode. Deus, Pai amado, Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos, estudando este livro, Recordações da Mediunidade. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos, pelo conhecimento que sempre estás nos proporcionando, por estarmos cada vez mais abrindo com o estudo as nossas mentes para entendermos cada vez mais e melhor. Pai amado, abençoa a nossa tarde de hoje, abençoa todas as pessoas que aqui se encontram, abençoa todos os irmãos que por algum motivo não puderam estar presentes. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, vamos lá, né? Reminiscências de vidas passadas. Vai, Anderson, eu vou. Pode começar a ler, por favor. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questão 395. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se a ideia de sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá que recomeçar. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 10. Muitos dos nossos amigos frequentemente nos procuram, quer pessoalmente ou por meio de cartas que nos escrevem, a fim de solicitar informações sobre a reencarnação do próximo em geral e, em particular, a deles próprios. Nada poderemos, porém, acrescentar sobre o assunto as instruções dos espíritos que organizaram os códigos do Espiritismo. Se, como ficou dito, a lei da criação encobriu o nosso passado espiritual, será porque o seu conhecimento não traria vantagem para o nosso progresso. Antes, poderia prejudicá-lo, como tão habilmente ficou assinalado por Allan Kardec e seus colaboradores. Todavia, a observação de sábios investigadores das propriedades e forças da personalidade humana e a prática dos fenômenos espíritas dão-nos a conhecer substanciosos exemplos de que nem sempre o véu do esquecimento é totalmente distendido sobre a nossa memória normal, apagando as recordações de vidas anteriores, pois a verdade é de vez em quando surgem indivíduos idôneos apresentando lembranças de suas existências passadas, muitas delas verificadas exatas por investigações criteriosas e a maioria dos casos, se não a totalidade deles, revelando tanta lógica e firmeza nas narrativas que impossível seria descrer-se deles sem demonstrar desprezo pela honestidade do próximo. Do outro lado, o fenômeno de recordação de vidas passadas parece mais raro do que em verdade é, uma vez que podemos ter estranhas reminiscências sem saber que elas sejam o passado espiritual a se manifestar timidamente as nossas faculdades. Aliás, a maioria das pessoas que as recordam, ignorando os fatos espíritas, sofrem a sua pressão sem saberem realmente do que se trata, e por isso não participam a outrem o que com elas se passa. Ok. O espírito... Ok.
Então, a gente começa a entender um detalhe sobre as vidas passadas. Como diz Allan Kardec na pergunta, no item 395, podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Então, muita gente sabe, como a Ivone está comentando, o que foram e o que faziam. Isso não é algo vedado a 7 chaves para todas as pessoas. A pergunta que a gente tem que fazer é: quem é que sabe? Por que que sabe e outros não? Primeiro fator que faz você lembrar de suas vidas passadas. Ele é bem básico. Vocês podem até achar só isso. Eu estou dizendo que é o primeiro fator. Saber que existem vidas passadas. Reconhecer e admitir que isso é um fato. Não é acreditar. Eu creio. Eu creio é algo vago e, sabe? Não. É saber que isso é uma realidade. Anderson, mas deixa eu fazer um corte aí, um segundinho. Claro. Eu já vi casos, até estudados pela Universidade de Virgínia, né, que é a universidade que estuda muito sobre isso, onde há crianças que relatam lembranças de vidas passadas em famílias que são totalmente refratárias. Elas só passam a acreditar em vidas passadas porque, ou melhor, vou até melhorar isso. Eu vi o caso de um pai que fala assim: continuo não acreditando em vida passada, eu acredito no meu filho, mas não em vida passada. E aí? E a criança, às vezes, também acontece com uma pessoa que não acredita nisso. Não, mas aí é diferente. Aí realmente você tem razão, há vários casos sobre isso. Há, inclusive, livros que tratam disso muito bem, tá? Livros que falam sobre lembranças de vidas passadas, né? Há vários autores que pesquisam isso muito a sério, e a gente... eu estou aqui procurando o meu livro, um dos livros, para mostrar para vocês. Por acaso, eu estava lendo esse livro hoje. Por acaso, eu estava lendo esse livro hoje. 20 casos sugestivos de reencarnação, Dr. Ian Stevenson. Ele foi um pesquisador muito sério, ele tem outros livros em inglês sobre o tema. E ele, se não me engano, é da Universidade de Virgínia, né? Eu não me lembro, teria que ver aqui. Mas esse livro é um livro clássico, né? Um livro clássico sobre esse tema, tá? E boa parte dos casos está ligado ao que você acabou de falar. Pessoas que não têm ligação nenhuma com a ideia de reencarnação e que se lembram. Mas isso daí, eu falei a questão básica. O básico, primeiro, inicial, é isso, é o fato de você ter pessoas que saibam da reencarnação. O segundo fator é a mediunidade. A mediunidade, ela predispõe a, naturalmente, você ter com mais frequência sonhos e rememorações espontâneas de vidas passadas, mesmo que você não saiba que aquilo ali é uma vida passada. Muitas pessoas têm lembranças de vidas passadas e não se dão conta disso, porque elas nem pensam na ideia, tá? Então,
Então, tem o caso da pessoa que sabe que reencarnação é um fato, e aí, quando ela tem a lembrança, ela sabe, porque ela sabe que é um fato. As pessoas que têm mediunidade e que têm a faculdade anímica do desprendimento, do desdobramento, da projeção com facilidade, quando você se projeta fora do corpo com muita facilidade, naturalmente você vai ter vislumbre de vidas passadas. Isso é uma coisa normal. Você sai do corpo com frequência, cedo ou tarde, vidas passadas serão mostradas. E tem esses casos que você falou, que são, sobretudo, crianças, que no mundo todo, que é o caso que o Dr. Ian Stevenson fez, e o Dr. Banerjee também fez, que no mundo todo investigou pessoas que têm isso espontaneamente. Até um caso aqui, na Estrada do Portela, que a pessoa, uma criança, tem lembrança, e é porque o espírito traz essa lembrança, geralmente para impactar mesmo, entende? Essas pessoas, elas são, no seu planejamento encarnatório, elas vêm com isso para poder impactar a sociedade, para poder dar estímulo, para poder as pessoas pararem para pensar nisso quando estão aqui encarnadas. Porque quando a gente reencarna, o rolo compressor da vida terrena tira o foco da gente dessas coisas. E a gente vive uma vida, a correria, conhecimento, profissão, e tempo, e lazer, e a maioria das pessoas no Ocidente não param para pensar nisso. Então, às vezes, precisam essas crianças virem, pessoas como o Dr. Ian Stevenson fazerem todo esse trabalho para gerar impactoterapia, para as pessoas pararem para pensar. Então, essas crianças, elas acontecem no mundo todo, é só investigar que você acha. Eu vi um caso aqui na Estrada do Portela, um cabeleireiro da Andréia, e isso é mais comum do que se imagina, mas as pessoas nem sempre estão atentas ao que as crianças estão falando. Ok, Amanda? E aí entra o que a Ivone do Amaral Pereira comentou, que ela vai falar sobre não poder saber. E aí é uma questão que a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Não é proibido saber sobre vidas passadas. No movimento espírita se cria muitas lendas sobre isso, né? Muitas vezes até mediúnica, psicografada. É a opinião de um espírito. A opinião de um espírito não faz doutrina. Você não é proibido de saber de vidas passadas. O que limita a saber é a evolução espiritual, é o entendimento espiritual. Então, o que diferencia uma pessoa, como diz aqui no Livro dos Espíritos, muitos sabem e outros não? Primeiro, é a tua capacidade de empatia com os outros. Quanto mais você é uma pessoa perdoadora, quanto mais a tua compaixão é acentuada, quanto mais você não tem ódio no seu coração, quanto mais você lida com as questões da tua vida com fraternidade, maior a capacidade de lembrar de outras vidas. Isso é óbvio. A maioria das pessoas não tem entendimento espiritual e qualidade ética para acessar lembranças passadas. Por quê? Porque as lembranças passadas agem patologicamente hoje na vida delas, em termos de personalidade. Elas odeiam, elas perseguem, elas discriminam. Elas ainda estão muito cheias de passado patológico
doentio, elas ainda são o problema. Elas não têm mínima condição de acessar um passado que é mais problemático do que hoje. Então, elas ainda são pessoas enfermas, grande maioria da humanidade. Então, não é que seja proibido, não se acessa. Vibratoriamente, fica impedido. Se você começa a trabalhar as suas emoções, as suas energias, se você se torna uma pessoa com a cabeça aberta, sem preconceitos, sem raivosidades, sem grandes mágoas, e conhece a realidade espiritual, naturalmente, as vidas passadas se revelam. Naturalmente. Você não precisa buscar nada. Elas se mostram. Sobretudo em momentos importantes da sua vida. Se nós, eu lanço o desafio para vocês, seus câmera fechada, se nós, aqui, é um desafio, tá? Estamos transmitindo no YouTube, mas pelo que eu estou vendo, não tem ninguém vendo. E estamos transmitindo também no Face, mas também não tem ninguém vendo. Então, somos nós mesmos. Agradeço do coração a presença de vocês. Sem vocês, esse estudo não se realizaria. Porque a nossa audiência é zero lá fora. Se nós aqui, está aí o desafio que eu proponho para vocês, anotarmos. Hoje é dia 4 de junho de 2022. Todos os nossos sonhos, de 4 de junho a 4 de julho, diariamente, daqui a um mês, vocês trariam seus sonhos. Vocês veriam o quê? Que no meio de muito desses sonhos tem, escondidinho, lembranças de vidas passadas. Já lancei esse desafio. Lembra, Laís? Lembra disso? Lembro. Já lancei esse desafio várias vezes. As pessoas simplesmente não fazem. Se fizessem, para ficar legal, vamos aumentar um pouco para me dar uma margem de segurança. 3 meses. Anotassem 3 meses diariamente seus sonhos. 3 meses. Ia ver que tem muito conteúdo, pouco claro, não é nada assim, tipo filme, não é nada disso. É algo sutil, mas aparece. Mostrando para a gente que, na verdade, nossa alma, quando se emancipa do corpo, ela acessa. O problema é que, com essa correria, as coisas mais sutis, elas passam despercebidas. Então, toda essa lenga-lenga, que é proibido, proibido, isso é conversa. O espírito que somos nós acessa. Quanto mais mediunidade você tem, mais você acessa. Mas, Anderson, não tem também aqueles sonhos que a gente, como se fosse uma reminiscência do dia anterior, da nossa vida cotidiana? Aí a gente vai anotar tudo? Não, anota todo sonho, durante 3 meses. Qualquer coisa, sem julgamento. Coisa. Vai aparecer muita coisa, tá? Não só vida passada. Já vou dizendo. Vai aparecer o que a gente estudou ainda há pouco no outro estudo, Revelações do Futuro. Vai aparecer também. Vai aparecer sugestões existenciais. Vai aparecer assédio. Vai aparecer dicas para servir. Vai aparecer nada. Coisas da mente mesmo, do inconsciente, das frustrações do ser humano. Vai aparecer lixo mental, coisas que você assistiu na TV nos anos 70. Vai aparecer muita coisa. Certo. Mas, no funil das coisas, naqueles 10 quilos de sonho, 100 gramas ali é vida passada. Então, a gente tem que ter tipo um caderninho. Um caderninho, né? De sonho. Próximo à cama, porque aí acordou, o que lembra vai, né? Isso. Eu O vou problema tentar. é disciplina. Isso que eu ia falar.
Isso que eu ia falar, se lembrar, né? É a disciplina. Pois é. Se não lembrar, na verdade, Não, eu fiz um estudo domingo sobre e se este fosse o seu último ano de vida. E brinquei lá que não lembrava do sonho. O que aconteceu? No sábado, aquele estudo foi domingo. No domingo para segunda, eu sonhei, tive sonho. Então, na verdade, a questão da lembrança, e aí me perdoe, tem a ver com o estudo anterior, a questão da lembrança, a Débora, eu falei que não tinha ninguém assistindo a gente, a Débora Leonesse já botou lá, estou aqui. Seja bem-vinda, Débora. Anderson, Oi. você lembra que eu comentei que eu já fui cubana? Isso, lembro. Isso, e a outra que eu te falei, quando eu estava numa abstinência aí de um vício, e eu vi uns 3 vampirizadores no pé da minha cama. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para você, que os bichos eram horríveis. Lembra disso? Lembra que você... Disso. Isso aí, cara. Vamos nos até a cubana. A cubana, que tem a ver, né? A cubana. O outro não, o outro esquece. É uma lembrança de vida passada. É uma lembrança. E acontece isso. O problema é que nós vivemos, não foi uma vida passada. Várias. Nós temos centenas de milhares de anos de vidas. Então, só vai acessar a nossa memória coisas que sejam relevantes, pertinentes, que tenham alguma provocação. Às vezes, você vai numa festa. Aí, nessa festa, tem pessoas. Aquelas pessoas que estão na festa provocam, eclodem uma rememoração, porque você viveu com elas em tal lugar, em tal situação, assim, assim. Às vezes, você vai ver um filme. E aí, aquele filme, ele faz uma evocação àquela lembrança. Aí tu sonha com aquilo, tu pensa que é do filme. Mas, na verdade, o filme, por isso que eu estou falando, não pode ser para descobrir se existe ou não. Se você não acredita em reencarnação, fique em paz. Seja feliz. Ok. Não é com essa pessoa que eu estou me falando. Eu estou falando para quem já sabe que isso é um fato. Não estamos aqui tentando provar nada para quem não quer acreditar. Para quem sabe que reencarnação é um fato, um presente que tu ganha, um copo. Tu olha para o copo. O copo pode ser um elemento que te ancora a uma vida passada. E aí, quanto mais mediunidade ostensiva você tiver, mais isso pode fluir. Desde que você não tenha encasquetado na sua cabeça que isso é proibido, que isso é perigoso. Porque o medo, ele bloqueia. Ok? Se você tiver convicto que isso é proibido e isso é perigoso, você bloqueia. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a lembrança espontânea e natural, ela sempre é algo que vai te enriquecer. Se não tiver que acontecer, ela não vai acontecer e acabou. Eu não estou dizendo que ela acontece o tempo todo, toda hora. Eu estou dizendo que há pessoas em que essa frequência é maior pela mediunidade, porque sabe que a reencarnação é um fato, porque tem desprendimento. Ivone do Amaral Pereira, ela tem desdobramento. Quanto mais desdobramento você faz, lúcido, mais você vai trazer lembranças de outras vidas. É natural. O único fator que impede é se você tiver encasquetado na cabeça que isso é perigoso. A sua mente
te condiciona e você quebra, corta a experiência. Amanda, foi você que levantou a mão? Eu vi levantar a mão Foi, aqui, mas mas eu estava você já falando. respondeu. Não, foi, mas você já respondeu. Porque você estava falando que essa recordação de vidas passadas não é nada assim, não é nenhum tabu, não é nada que deva oferecer um medo, nada disso. Mas eu ia te perguntar se isso se aplicaria, como seria a situação de pessoas que buscam isso. Eu quero saber de minha vida passada e vai fazer terapia. Terapia não, né? Que vai fazer algum tipo de trabalho para resgatar essa lembrança. Mas aí você já falou que não há problema quando essa lembrança é natural e espontânea, né? Você pode buscar a espontânea. Por exemplo, anotar os sonhos. Você está futucando. Isso não tem problema nenhum. Você está buscando a espontânea. Por exemplo, há pessoas que fazem o seguinte experimento. Elas criaram uma câmara, perdão. Nessa câmara, você fica imerso. Você escolhe o tema. Você desconfia que viveu numa certa época. Eles vão ter imagens, sons, vídeos, filmes, livros, artefatos sobre aquele período. E você fica ali imerso. Faz um relaxamento e fica imerso para ver se aflora algo. Veja bem, você está criando as condições de imersão para ter a vivência. Você não está fazendo hipnose para fazer isso. Você está tentando acelerar um processo de imersão para ter a recordação. Isso acontece, essas pessoas fazem, e há livros sobre isso. Tá? Tem todo mundo sobre isso que as pessoas normalmente não sabem. O meio espírita desconhece. Mas as pessoas estão fazendo e estão tendo resultados, e ninguém ficou doido, ninguém ficou louco, e as pessoas usam isso muito para autoconhecimento. Los Angeles é uma meca disso. Tá? Califórnia, perdão. Califórnia é uma meca. Então, o que acontece? Há muita coisa nesse assunto que precisa ser melhor estudada. Realmente, nem todo mundo tem mínima condição de acessar vidas passadas, como eu falei. Mas isso já é impedido pela própria limitação espiritual da pessoa. Então, quem odeia, é lógico que se você odeia, você ainda é imaturo. Se você odeia muito, como é que você vai lembrar de coisas se pessoas próximas a você fizeram coisas horríveis? Então, naturalmente, essas memórias elas estão guardadas. Se eu soubesse o que meu pai fez comigo, ou que meu filho fez comigo, isso pode criar dificuldades no relacionamento hoje. Então, é claro que se cria dificuldade no relacionamento hoje, eu não posso saber. Então, é claro que mesmo que eu faça experimentos, essas informações que eu não posso saber, por uma limitação moral, ética, espiritual, emocional minha, eu não vou acessar. Mesmo que eu queira. Salvo na terapia de vidas passadas, que é uma outra coisa, porque você está lá para fazer terapia com um psicólogo. Aí é uma outra situação. Eu estou falando aqui num processo espontâneo. No espontâneo, a não ser quando há assédio. Aí entra um outro capítulo. O assédio espiritual pode provocar rememorações. Qual é o problema da rememoração do assédio? Vocês sabem qual é o problema? Nem sempre ele é confiável. Nem sempre, quando uma rememoração ela é pesadelar, quando ela é envolvida com o obsessor,
com cobrança, com culpa, com coerção, aquela lembrança é pura. Ela, muitas vezes, pode ser, inclusive, uma grande mentira. Pode ser uma grande enganação, para poder você ter culpa. Então, a lembrança assediadora, ela pode ser verdadeira, sim, mas ela geralmente é patológica, ela é doentia. Ela deve ser evitada, mas o assediado nem sempre tem condições de evitar. Então, ele tem que fazer um tratamento espiritual. Alguma questão, gente? Não? Então, vamos lá. Ela vai dizer: a observação de sábios das propriedades da personalidade humana é o que a gente está tentando dizer aqui. E a prática dos fenômenos dão-nos conhecer substanciosos exemplos de que nem sempre o véu é totalmente distendido. Então, é isso que a gente acabou de falar. Quando você começa a pesquisar, você vê que há, sim, um número imenso de experimentos, de vivências, mesmo entre os médiums. A doutrina espírita, ela meio que reprime isso com culpa e medo, mas mesmo entre nós, espíritas, a lembrança de outras vidas, ela é muito frequente, sobretudo entre os médiums. Mas como há toda uma carga de proibição, de amedrontamento, nem sempre a pessoa está predisposta a isso. E se você não está predisposta a isso, o universo veda. Tudo é buscai, né? Como é que é? Pedi e obtereis. Buscai e acharás. Se você não quer buscar porque você tem medo, o processo é vedado. Se você quer autoconhecimento, entender problemas que você tem com a sua sogra, e você faz uma prece e medita, muitas vezes, eu não estou dizendo assim, algumas vezes, digamos assim, cada 10.000 pessoas, uma, tá? Pode aparecer algum lance assim, espontâneo. Em TVP aparece muito, porque é o autoconhecimento, está visando resolver dramas de relacionamento, entendimento seu, questões evolutivas. Quando você é médium, isso se torna catalisado. O que nós não temos que nos preocupar com vidas passadas? Se você foi alguém famoso. Por que não? Porque, geralmente, quando você busca saber se foi alguém famoso, você interfere no fenômeno. Por isso que tem 10 Napoleões, 10 Maria Antonieta, por aí. 10 Faraó, Ramsés II. Tem gente que adora ser Akhenaton, Ramsés II, Allan Kardec, Maria Antonieta, Francisco de Assis. O povo adora essas personalidades do passado históricas. É um tal Francisco de Assis, eu já vi uns 5. Fulano foi Francisco de Assis. Ciclano foi Francisco de Assis. Fantasia. Pura fantasia. Se você vê alguém dizendo fulano foi Francisco de Assis, tenha certeza, é fantasia. Por quê? Gente famosa não se revela. Se eu fui um espírito, presta atenção, vê se tem lógica que eu estou falando. Eu fui uma pessoa espiritualizada no passado. Ok? Eu não estou vendo vocês. Eu vou dizer, vocês pelo menos abram. Eu até entendo que vocês não queiram aparecer para o mundo, que a gente está transmitindo ao vivo. Eu entendo que vocês não queiram aparecer para o mundo. Mas abram um som e falem, tá? O cidadão foi São José de Madureira, lá na vida passada dele. Um ser santificado, espiritualizado.
Aí ele reencarna aqui no Brasil. O cara foi santificado, espiritualizado. Ou seja, ele é evoluído. Ele está preocupado com vida passada, gente? Claro Fala que não. sério. Não. Se você está perto dele, ele quer trabalhar no bem, ele quer fazer o bem. Ele não vai ficar falando, eu fui São José de Madureira. Gente, ele está denunciando que ele não foi coisa nenhuma. Ou, se ele foi, o tal São José de Madureira é que não era coisa nenhuma na evolução. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas. Por quê? Porque isso é coisa séria. Todo mundo teve vidas passadas. E quase ninguém teve vida passada famoso. Quase ninguém. Até porque, por incrível que pareça, os famosos se repetem. Então, o cara que foi Júlio César reencarnou como Napoleão. Então, não dá espaço. São poucos os famosos. Então, não é todo mundo. A maioria de nós foi povão mesmo. A maioria de nós foi analfabeto. A maioria de nós foi gente. Em qualquer planeta que a gente estivesse, a gente foi gente comum. Quando uma moça nasce em Honório Gurgel e se torna mundialmente famosa, geralmente essa pessoa já tem vidas passadas famosas. Estão entendendo? Ela já domina aquilo. Ela já domina o processo. Então, ela pode ter sido uma famosa dançarina espanhola no século XIX, uma famosa bailarina francesa no século XVII. Entenderam o que eu estou dizendo? Eu estou inventando, gente, só para vocês terem uma ideia. Se você não foi famosa bailarina no século XVII, se você não tem essa conquista, dificilmente você vai ser alguém hoje aqui. Não adianta você, a não ser por razões de crescimento. Quando o espírito evolui, cresce, se expande, aí ele não quer ficar repetindo fantasias, coisas que ele já aprendeu. Mas a maioria das pessoas, 99%, não foram pessoas conhecidas na história. É triste dizer, mas é a realidade. Questões? Nenhuma? Aqui, ela fala, de outro lado, o fenômeno de recordação de vidas passadas parece mais raro do que em verdade é. Ou seja, ele não é tão raro quanto parece. Uma vez que podemos ter estranhas reminiscências sem saber que elas sejam o passado espiritual a se manifestar timidamente às nossas faculdades. Aliás, diz ela, a maioria das pessoas que as recordam, ignorando os fatos espíritas, sofrem a sua pressão sem saberem realmente do que se trata. Algum comentário, gente? Alguma questão? Não? Fiquem à vontade, tá, gente? Quanto mais vocês participarem, melhor o estudo fica. Vocês sabem disso. Então, o conhecimento espiritual da vida te permite entender o que acontece com você. A ausência desse conhecimento limita. Você fica limitado o alcance do teu entendimento de você, do mundo e das coisas que acontecem a você. Por que isso aconteceu comigo? Continuando o texto. Deixa eu ver se tem um texto aqui para a gente compartilhar. Vocês estão
Um silêncio constrangedor. Vamos compartilhar. De repente, vocês não estão conseguindo acompanhar, que não estão com texto. Eu estou com o texto aqui. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu compartilhar. Está aí? Aqui. O espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, a quem tanto amamos, observou em recentes instruções a nós concedidas que nos manicômios terrestres existem muitos casos de suposta loucura que mais não são que estados agudos de excitação da subconsciência, recordando existências passadas tumultuosas ou criminosas, ocasionando o remorso no presente. O mesmo acontecendo com a obsessão, que poderá ser o tumulto de recordações do passado, enegrecido pelos erros cometidos, recordações indevidamente levantadas pela pressão da vítima de ontem, transformada em algoz do presente. Muitos chamados loucos e também certo número de obsediados costumam asseverar que foram esta ou aquela personalidade já vivida e fizeram isto ou aquilo, narrando por vezes atos deploráveis. Bem poderá acontecer que tais narrativas nada mais sejam que poderá, não quer dizer que é sempre, tá? Reminiscências. Reminiscências são lembranças, talvez desfiguradas por alguma circunstância de momento, de um passado aflorando para o presente por entre choques traumáticos, causando alteração nervosa ou mental. Querem comentar? Alguma coisa? Laís, Amanda, Cristina, vocês que gostam de falar, nada? Ô, Anderson. Anderson. Sim? Eu, né? Eu falando, né? Para o meu aprendizado. Dora. Oi. Eu aprendi muito nessas nossas reuniões de quinta-feira. Dora, nós estamos transmitindo ao vivo. Só estou te falando para você não se expor muito. Não, tá. Fala. Não, não, tá bom, entendi. Nosso estudo de quinta-feira, para mim, né? Eu aprendi muito, sabe? Que quando faz aqueles bolsões e a gente vê o que nós fizemos, tá? Hoje não somos capazes de entender isso, mas somos incapazes hoje de entender o sofrimento que eles estão passando e que nós fizemos. Eu modifiquei muito, sabe? Porque eu quero que me perdoe, eu quero perdoar, eu quero aprender a amar, tá? Eu não quero saber se eu fui artista, se eu fui palhaço, não me interessa. O foco foi me apresentado, eu estive lá, eu fiz o mal, o meu espírito fez mal, então eu estou aqui, foi dado uma oportunidade para eu melhorar, pedir perdão, entende? Eu melhorei 99%. É com esse meu entendimento de quinta-feira, que eu não preciso saber de vidas passadas. Para quê? Entende? Se aqui eu tenho que resolver aquela que eu fiz mal. Está vendo? Não me expus. É verdade, é verdade. Muitas vezes, quando a gente vai no manicômio fazer visita, a pessoa
o internado, ele fala um monte de coisa. Nós não podemos falar para ele que aquilo ali é vida passada dele, tá, gente? Por quê? Porque ele está em surto psiquiátrico. Então, não dá para saber, de fato, se aquilo é de vida passada ou não. O que a gente sabe é que a pessoa que está internada dificilmente está sozinha. Então, em boa parte das pessoas que estão em transtornos psiquiátricos graves, elas estão em transtornos psiquiátricos graves devido a um passado complicado. Vidas passadas complicadas. Então, essas pessoas, a mente não consegue ter controle, ela não consegue estar totalmente, ela está num processo de mediunidade, de expiação, ou seja, um descontrole psíquico. E aí aflora lembranças dela, aflora lembranças que não são dela. São de quem? São de quem? Fala aí, gente. De quem que é? Começa com O. É obsessor. É que eu estou sem voz. O obsessor É isso. dele. Muitas vezes, o espírito está falando, o doente psiquiátrico está falando, e não é ele. Ele está só reproduzindo o que o outro que está com ele, que também está, coitado, tão ruim quanto ele, mas está desencarnado, está transmitindo. Tem um filme antigo, eu volto e meia falo desse filme. Deixa eu procurar aqui, no Pai Google, o folder do filme. Vocês todos aqui, que estão comigo, junto comigo, na Casa 200, vamos que vamos! Vocês todos devem ter visto esse filme, né? Além da Eternidade. Com Richard Dreyfuss. Deixa eu botar aqui para vocês. Esse filme... Espírita que não viu esse filme, pelo amor de Deus, né? Espírita da Casa 200. Ih, rapaz, acabou que entrou o filme aqui, ó. Eu fui buscar a foto, entrou o filme. Aqui, ó. Eu vou botar isso aqui mesmo. Não consegui a foto. Aqui, ó. Além da Eternidade, aqui, ó. Lembram desse filme, gente? Um filme de Steven Spielberg. Pela tua cara, Cristina, já vi que você não viu. Esse filme é antigo, tá, gente? 1989, ó. Viram ou não viram, gente? Eu não. É um bom Eu filme. acho que eu sim. É um bom filme. Bom, nesse filme, ele é um aviador. Se vocês olharem aqui, ó. Se vocês olharem no... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu compartilho. De novo a capa. Rapidinho, gente. Deixa eu compartilhar a capa. Aqui. Aqui na capa do filme, vocês estão vendo um avião, tá vendo? Ele é um aviador, o Richard Dreyfuss. Ele é um aviador
E ele é um aviador, que vocês estão vendo, é um campo aqui, né? Ele é bombeiro, que apaga incêndio florestal, com avião. Ele sobrevoa o incêndio e joga água. Essa é a profissão dele. Ele morre. No incêndio, ele morre. E ele tem uma esposa, Holly Hunter, né? E um grande amigo. O outro menino não aparece aqui. O menino que está aqui, esse casal que está aqui, não é ele e ela. É ela com outro rapaz. Então, ele morre, só que ele não vai para a luz, né? Aquela coisa americana, né? Que eles falam, né? O americano tem muito disso, né? Ele tem uma coisa para cumprir. E aí ele volta. E ele vai ser o guia espiritual desse rapaz aqui. Esse rapaz é um jovem e ele se torna piloto que substitui ele. Vai para a cidade para substituir ele. E ele se torna o guia dele, orientador. São da mesma profissão. Só que ele tem uma crise de ciúme porque o rapaz se interessa pela ex-mulher dele. Mas o que eu quero falar desse filme é uma cena em que tem um mendigo, que é meio doido, e ele, desencarnado, fala alguma coisa e o mendigo repete. Entenderam? Ele fala não sei o quê e o mendigo repete. Aí ele vê que ele pode usar o mendigo como médium. E o rapaz está próximo e ele quer falar para o mendigo, o espírito quer falar para o mendigo, para ele não buscar ela. Aí ele fala, né? Aí o mendigo só pega as frases, parte da frase. Ele fala, Holly. Aí o cara, buscar ela. Aí o cara, o rapaz, entende a mensagem, o contrário do que ele queria passar. Ele falou, não é isso. É não buscar ela. O mendigo não falou, Holly, buscar ela. Holly, buscar ela. Aí o rapaz sai correndo atrás da... A cena é muito interessante, que mostra para a gente um monte de coisa. A dificuldade da transmissão mediúnica, né? Mas mostra esse problema que a gente está falando, da pessoa que tem transtorno psiquiátrico, tem uma mediunidade desequilibrada, é mediunidade, mas não serve. Ela não serve para trabalhar, porque ele não está bem. Ele está enlouquecido, está enfermo do cérebro. Então, não tem como usar como médium. E essas pessoas, por estarem destrambelhadas, os bloqueios naturais que nós temos, aquela tela de proteção das recordações, está rompida. E aflora várias coisas. Em alguns casos. E está tudo misturado. A pessoa não lembra uma vida. Eu estive na Espanha no século XVII, fui cigano, mas fui obrigado a casar com aquela pessoa que eu não amava, e aí eu fugi com Esmeralda para a França. Você não vai ter lembrança disso. É tudo uma confusão só. E ainda mistura lembranças dos espíritos, muitas vezes, que estão próximos. Então, a gente não pode dar valor ao que uma pessoa que está numa situação triste dessa, de graves problemas psiquiátricos, está falando. Por quê? Porque ali o transtorno ele é mais alto do que o processo patológico. No caso do processo, e olha quem está aí com a gente no online, Cecília.
Aê, Cecília, desde Recife. Mande nossos abraços a todos os recifenses. Essa grande cidade brasileira que a gente quer conhecer um dia. Compartilhar aqui o livro. Então, essas reminiscências são desfiguradas por causa da patologia do problema. O que a gente estava falando anteriormente são lembranças saudáveis de pessoas que estão bem. Isso é espontâneo e é natural. E se é espontâneo, é natural, sejam bem-vindas. Se foram nosso inconsciente, nosso superego, nosso ego autorizou essa imersão do subconsciente, há, às vezes, motivos. Muitas vezes, há motivos ligados a decisões que precisam ser tomadas nesta vida, posturas, condutas, relações. E aí aquilo vem como uma dica. Olha aí que você já errou nisso aí. Abre teu olho. Abre teu olho, negão. Ok, gente? A lei divina que rege a condição de ser encarnado na Terra estabeleceu o esquecimento das migrações pretéritas por se tratar do que mais convém ao comum das criaturas, sendo mesmo essa a situação normal de cada ser, e assim sendo, o fato de recordar produzirá choques morais por vezes intensos na personalidade que assim se destaca, acarretando anormalidades que variam de grau conforme a situação moral ou consciencial de cada um, pois só quem realmente recorda o próprio passado, reencarnatório no qual faliu, estará capacitado a compreender o desequilíbrio e a amargura que tal situação provoca. Então, vejam bem, não é, se vocês disserem para mim aqui, eu lembro todo dia de vidas passadas minhas, gente, isso não é o normal. Não é o normal. O normal não é. Porque se fosse normal, todo mundo hoje saberia que reencarnação é um fato. Concordam comigo? Vocês aí do YouTube? Sim. Vocês veem que o povo aqui, né? Tem 18 pessoas aqui, tá? Só para vocês saberem. Tem 18 pessoas aqui. Vocês viram o concordo comigo? Se não concorda, gente, pode falar também, tá? Anderson, eu concordo com você, eu só não estou conseguindo falar. Não, eu entendi. Você está com essa voz aí de torcida do Flamengo no dia seguinte. Exatamente. E aí, veja bem, gente, se fosse fácil lembrar de vida passada, todo mundo saberia. Todo mundo seria reencarnacionista. Fácil, não? Fácil. É fácil. Não é. Vamos ser sinceros. Não é. E não é justamente por causa disso. A pessoa não tem condições de entender esse beabá. Há muitos anos atrás, 2 alunas descobriram que eu era espírita. Eu geralmente não falo isso em sala de aula. Aliás, nunca falo. Agora que eu estou botando no meu Face os estudos que a gente faz, que eu passei anos sem botar. Mas agora, na era da Covid, vai que a gente vai embora, a gente está mais colocando no meu Face. Meu Face nunca foi para colocar coisas assim da doutrina. Agora eu tô colocando mais. Mas 2 alunas descobriram que eu era espírita. Não sei como. Que eu não falo. Aí perguntaram, professor, o senhor é espírita? Sim. O senhor acredita em reencarnação? Falei, sim. Como é que a gente faz? Eu achei aquilo muito curioso, gente. Isso tem alguns anos. Como é que a gente faz para lembrar de vidas passadas? O senhor sabe? Falei, sei. Primeira coisa,
primeira coisa que tem que fazer para saber de suas vidas passadas. Perdoar todo mundo. Não pode não perdoar. Todas as pessoas da sua vida hoje, você tem que perdoar do fundo do seu coração, e não só perdoar, como abençoar e ainda querer socorrer. Ah, não, professor! Já assim cortou é o demais. barato delas. Assim é demais, professor. Assim não dá. Eu falei, então é melhor não saber de nada, não. Deixa quieto. Entenderam? Eu falei com elas brincando, mas tem ali um grande ensinamento do porquê que a gente normalmente não lembra. Porque nós não temos condições de lembrar. Prejudicaria a vida atual. A vida passada já está uma confusão danada. Se tu não está predisposto a ajudar, socorrer, perdoar e abençoar, se tu não tem desapego emocional mínimo, só vai te encralacrar, enrolar. Encalacrar. Encralacrar. Só vai te enrolar. Por quê? Porque a reencarnação, nós temos várias vidas, um número imenso de vidas. A maioria delas nem foi neste mundo. A gente não tem condições emocionais de saber, por exemplo, muitos governos, eu vou mudar de assunto, mas não vou entrar nesse assunto, só vou comentar para dar exemplo, tá, gente? Não vamos nos perder nesse assunto. Então, a gente mudou o assunto. A NASA, em 2012 ou 2015, convocou vários líderes religiosos de várias religiões que tem nos Estados Unidos, religiões protestantes, católicas, do budismo, do islamismo, líderes teólogos, para discutir com eles a seguinte questão: se for informado que há vida em outros planetas, como eles lidariam teologicamente com isso? Entenderam a questão? Vamos parar para pensar um pouquinho? Por que a NASA está preocupada com o impacto emocional das pessoas ao ser revelado que existe vida em outros mundos? Vocês estão entendendo? Será que eu estou viajando na maionese? Ou será que é isso mesmo? É porque há todo um cuidado para se esperar o momento certo para se falar algo que já se sabe cientificamente, de que já sabe que há outras civilizações. Mas por que esse cuidado? Ele é necessário? Ele é necessário. Porque tem pessoas que são tão emocionais, de uma fraqueza de espírito, uma fraqueza emocional, muito presas a uma visão religiosa limitada, que certas informações podem dar à pessoa, inclusive, a falta de sentido da vida. Elas se matarem. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Agora, leva isso para saber vidas passadas. Muita gente, boa parte da humanidade ocidental, ela está ainda na maternagem espiritual. Ela não tem mínima condição de reconhecer, admitir ou perceber vidas passadas. Imagina se essa pessoa souber quem foi a mãe dela, quem foi o pai dela, quem foi o irmão dela, quem foi o maridinho dela. Estão entendendo, gente? Ela não tem maturidade. Isso que essas alunas fizeram mostra para a gente que toda a nossa busca de aprofundar o autoconhecimento a partir
da realidade multidimensional da vida não é uma realidade para a maioria das pessoas. As pessoas não sabem que elas têm outro corpo, as pessoas nunca viram o mundo espiritual, as pessoas não conhecem nada sobre o umbral, não foram lá, não tiraram ninguém de lá, não sabem de recordação nenhuma, não sabem que isso existe. Elas acham que são só matéria, só o cérebro. E vão morrer assim. E a gente, que é rico de vivências, experiências, conhecimentos, realmente não pode fazer nada. Vai ter que deixar essas coisas. O que a gente pode fazer é o que a gente está fazendo aqui, divulgar. Acessa a informação quem quiser, mas a pessoa que tem que correr atrás. Não é conversão, é informação. Comentário, gente. Hein, gente? Nada? A Débora respondeu lá, do obsessor. Perdão. Estou com tosse, mas não estou com Covid. Tá bom? E Cecília nos deu a informação lá do parente dela. Ok, Cecília. Melhoras aí para ele. É isso mesmo, Débora. A lembrança que o cidadão vai ter, muitas vezes, é do obsessor. Isso mesmo. Então, a Débora respondeu lá do obsessor. Continuando. Laís está ainda aí? Está encarnada ainda, Laís? Estou ainda. Continua para a gente aí, para mim ouvir a sua voz aí, por favor. Ouvir a voz diferente. Você terminou o parágrafo? Porque você comentou, eu não sei até onde você comentou, me perdi. Aqui, ó. No primeiro caso. Peraí. Olha Tá. para a tela. Aqui, ó. Já, tá. No primeiro caso. No primeiro caso, como foi dito acima, verifica-se, não raro, uma espécie de obsessão, haja ou não o inimigo desencarnado a provocar a anormalidade. E, de qualquer forma, uma grande tristeza, um grande desânimo atingirá o que recorda, que pressentirá apenas espinhos e lágrimas no decorrer da existência. E assim, como o espírito desencarnado de categoria inferior, muitas vezes sofre e se tumultua até a loucura diante do desfile mental das próprias existências passadas desvirtuadas pelo crime. Assim, o encarnado se anormalizará sob os choques dos mesmos acontecimentos, por diminutos que sejam. Tá bom, rapidinho. Tá. Apenas a gente quer fazer o comentário que, depois do trabalho dela, outros trabalhos vieram. Muita coisa aconteceu depois disso. A gente tem que ter noção de que isso que ela falou acontece. Mas não exatamente da forma como está sendo dito. Que da forma como está sendo dito, parece a proibição. Cria o estigma, que estimula o estigma de que é proibido. Ai, eu não vou lembrar não, porque senão vai me fazer mal, eu vou ficar louco. Estão entendendo? E não é bem assim. A lembrança espontânea não deixa ninguém louco. O que deixa louco é a pessoa com problemas psiquiátricos, a pessoa com problemas emocionais. E aí, o Milton Menezes, que tem excelentes palestras no YouTube, vale a pena. Eu assisti palestra dele no Leon Denis, muito instrutiva. E ele nos lembra que a terapia de vidas passadas não faz exatamente o que a gente chama ou imagina que seja regressão de memória.
A terapia de vida passada, e aí eu estou falando de um processo terapêutico, ela não tem como intenção a regressão de memória. A terapia de vida passada tem como intenção corrigir isso que Dona Ivone está falando aqui. Essas interferências das vidas passadas na nossa vida hoje. Então, o que a gente está querendo aqui dizer é o seguinte: isso que ela está dizendo sobre tristeza, desânimo, que pressente pessimismo e lágrimas no decorrer da existência, isso acontece hoje em dia aos milhões. Só que as pessoas não têm isso porque têm lembrança de vida passada. As pessoas estão em depressão, as pessoas estão em crise de ansiedade, não tem nada a ver com lembrar de vida passada, mas tem a ver com o fato de que ela que não resolveu uma série de problemas no passado, trouxe esses dramas na sua personalidade hoje. Então, o que o Milton Menezes fala? A TVP, ela não faz regressão. A TVP exorciza as vidas passadas patológicas que interferem no seu emocional hoje. Então, vamos lembrar bem o que a gente falou no início. As lembranças espontâneas, elas são espontâneas porque você está bem. Porque você está bem. Porque você está bem. Elas são espontâneas. Porque você busca teu autoconhecimento. Porque você está centrado. Porque a espiritualidade, os mentores da tua vida, que dirigem o teu destino, não é o Anderson, acham por bem que você deve ou tem condições de receber aquela informação. O processo patológico não tem a ver com a lembrança, mas tem a ver com a personalidade da pessoa que não exorcizou essas vidas passadas e elas continuam aqui, atuando no seu emocional, na sua conduta, no seu preconceito, na sua depressão. E é isso que a TVP faz. A TVP não está preocupada em saber quem foi você em outras vidas. Ela está preocupada em não permitir que lembranças patológicas te façam mal, acabem com a tua autoestima, te encham de medo, de culpa, de fobias, de arrogâncias, de patologias mentais hoje. Então, a TVP ela não tem nada a ver com curiosidade de vidas passadas, mas é justamente uma espécie, entre aspas, de exorcizar essas sombras do passado que não estão lá onde deveriam estar, no fundo do inconsciente puro, mas estão aqui perturbando, estimulando a tua ansiedade, a tua depressão, a tua melancolia, a tua impaciência, a tua inquietação emocional. Então, não são as lembranças de vidas passadas que provocam isso. São as nossas vidas passadas enfermas que, ao invés de irem para o inconsciente puro e lá ficarem quietinhas, agem aqui, provocando em nós patologias emocionais. O que a TVP faz? A TVP. Nada tem a ver com as experiências que ela vai contar aqui para a gente. Vai tentar fazer com que você fique aqui, centrado aqui, e deixe esse processo patológico sem que não te influencie tanto, diminuindo assim fobias, medo de aranha, medo de barata,
medo de relacionamento, medo disso, ou mania daquilo, ou desejo daquilo outro, ou vontade daquilo outro. Ok, gente? Ok. Algum comentário? Wellington? Não escrito, falado. Nada? Não. Amanda? Não. Vocês entenderam, gente? Uhum. Por sinal, uma bela explicação, porque eu tinha uma ideia diferente da TVP. Ah, legal. Foi muito bom mesmo. Assista, sempre que puder, Ah, palestras do Milton Menezes. Anota aí e busca no YouTube. Ele é muito estou bom. anotando agora. É um orador que vale a pena. Eu gosto de oradores que valem a pena. Esse vale muito a pena. Vale a pena. É o Milton Menezes, terapeuta, né? Isso. Não sei se tem outros. É o terapeuta. Outros Milton Menezes, sim. Se você não botar um para terapeuta, parece uma opção. Ah, sim, não. É só ver que ele vai falar sobre temas relacionados à mediunidade, à TVP, ele tem canal. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Muito interessante. Eu não sei se eu posso botar ele aqui, no canal, porque... Ah, você tem razão. O que eu estou falando... Tem até aqui, ó. Vou botar aqui rapidinho. Vai que o YouTube depois bloqueia. Aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse rapaz aqui, ó. Esses dois aqui é ele. Ó. Olha o tema aqui desse aqui, ó. A reencarnação e as influências das nossas personalidades do passado. Justamente o que eu estava falando, que ele fala sobre isso. Como essas personalidades do passado, elas, em vez de ficarem quietinhas lá no inconsciente puro, ok, vivências, ok, I'm ok, you ok, you here, você morreu, acabou, eu estou cá, cá sou eu, outra pessoa... Não, elas ficam aqui, te criando vícios, tendências, rabugices, fobias, né? E aí você tem que colocar, alinhá-las para que elas, né, cante para subir no céu do inconsciente puro, né? E fiquem apenas o quê? Lembranças ou vitórias ou experiências, aprendizados, a maturidade, a maturação da vivência e não a patologia da vivência. Muito bom. A patologia da vivência, ela não tem que interferir na nossa vida hoje. Dá para fazer isso através da caridade, tá? Isso que eu acho interessante. Se você se dedicar ao amor ao próximo, há um processo de cauterização disso. Definitivo. Definitivo. O terapêutico pode não ser definitivo, porque tem a ver com a tua personalidade. Não adianta exorcizar algo que tu ainda é. Não se trata de uma intrusão de uma subpersonalidade do passado. Você ainda pensa assim. E aí, ok, lá em 1700, você queimou cigano. Em homenagem aqui à nossa amiga que veio nos assistir hoje. Obrigada. Eu já sabia. Eu não queimei eles que me queimaram. Aí não se sabe. Aí essa história... Eu também não quero saber, eu não tenho interesse. Deixa quieto. Mas repercute hoje. A pessoa, de repente, muitas vezes não gosta. Então, na verdade, ela não gosta porque ela não gosta. O motivo é dela. Só que, ao fazer isso, ela ainda está presa
a um processo que ela não resolveu há 400 anos. Ainda há 400 anos que, nessa questão, é uma excelente pessoa em várias questões. Mas nessa questão, aquilo ali ainda é um nódulo. Não é uma questão de vida passada. É uma questão do espírito, do indivíduo. Que, como nós, um tem com isso aqui, outro tem com aquilo ali, outro tem aquilo outro. Cada um de nós tem os seus problemas. Cada um diz, é uma expressão popular, não fiquem... Cada um com os seus problemas. Ema, cada um dos seus problemas. Gente, palavras finais, chegamos ao final. Por isso que gente, não dá, eu não tenho como correr com um capítulo não, tá? Num dia, tá? O Wellington fez aí eu não sou assim, eu fico paro, comento, vocês perdoem, mas eu não estou com pressa de terminar capítulo não, tá? Até porque esse capítulo que eu estou vendo é imensamente grande. É muito, muito, muito grande, tá? Nós vamos assim aos pouquinhos, comentando, querendo que vocês participem mais, mas nosso tempo acabou. Alguma consideração final? Alguma pergunta final? Pergunta, não sei. Considerações de vocês? Não? Tudo ok? Adib? Tudo bem, eu cheguei no final? Não, não chegou no final, não. Chegou mais cedo, que eu vi. Mas já cheguei, você já estava falando aí sobre É, vidas passadas. Eu não sei se era esse assunto o tempo todo. é o assunto. Nesse Eu não estudo... tenho muito interesse, nunca tive muito interesse em saber muito. Não, mas a gente está falando, a questão não é nem saber, tá? A questão é que elas ocorrem não para todos, mas eventualmente, e sobretudo para quem tem mediunidade, que é o seu caso, com alguma frequência. Alguma frequência pode ser uma vez a cada 10 anos, ou mais. E no sonho, essa expressão que você falou, nunca tive interesse, não quero saber, não quero ver, pode não parecer, mas elas bloqueiam. Entendeu? Elas, naturalmente, a sua mente, se isso for algo realmente sério, elas bloqueiam. Então, as espontâneas, para quem tem isso, eu não quero saber. A espontânea, ela dificilmente vai acontecer. Salvo aquela espontânea que é provocada pelo mentor. Aí acontece. Mas aquela que é natural, que acontece porque a pessoa se emancipou, se a pessoa tem muito bloqueio, a pessoa até conhece o assunto, mas ela não quer saber do assunto. Ao me limitar, o universo, o teu psiquismo, o teu universo interior respeita isso. É uma limitação que você se impõe. Por isso que eu estou dizendo. A gente entende que os processos de lembranças espontâneas nas pessoas que estão bem não são patológicas. Elas são naturais. E tendem... Isso que ela vai contar, ela vai contar alguns casos. Isso é o futuro da raça humana. Todos vamos ter isso daqui a uns 1000 anos. 1000, 2000, 3000 anos, todos os seres que estiverem nesse planeta terão isso. Ok, gente? Eu acho que Amanda. Só para relatar que eu já tive, acredito eu, que 3 visualizações de vidas passadas. Uma me explicou por que eu tenho os pais que tenho, me explicou uma parte das situações, das pendências, a outra explicou o porquê da minha profissão e a outra me explicou sobre uma situação que ocorreu na minha vida. Nos três momentos me ajudou muito e ainda me ajuda.
a compreender muito, né? Agora, 2 foram em sonho e uma foi acordada. Eu tive a visão acordada. Isso aí. Para quem está buscando crescimento íntimo, autoconhecimento, a sério, e que sabe que reencarnação existe, eventualmente, como você falou, não é uma coisa assim, semanalmente, todo dia. Não, eventualmente, em momentos chaves, importantes do autoconhecimento da pessoa, aquela lembrança espontânea ou provocada por mentores assume. Quanto mais a pessoa extensiva e quanto mais a pessoa pratica a caridade, quanto mais a pessoa está envolvida naquele ritmo que a gente falou do estudo anterior, do eu vou fazer o bem, eu vou me dedicar, haja o que houver. Quanto mais você tiver nessa coisa, mais isso abre. Abre para você se melhorar para melhor servir. Se melhorar para melhor servir. E chega um momento que abre do outro para você. Para quê? Para você melhor atender e ajudar o outro. Isso é uma coisa natural. Eu vou falar aqui do Chico Xavier, mas a gente fala do Chico Xavier, o povo fala, não, era só com o Chico. Não, isso é com qualquer médium que se dedique. Isso é natural. Não é você provocando nada. Acontece. E se não acontecer? Ok. Sem problema. Gente, agradeço a presença de todos. Queremos agradecer. Sem vocês não tem estudo. Hoje nós colocamos também ao vivo no Facebook do Arautos, de forma ao vivo. Não sei se tem alguém assistindo por lá, mas, de qualquer maneira, a gente está disponibilizando a informação. Então, a gente vai fazer a nossa prece final. Semana que vem, a gente continua esse capítulo das reminiscências do livro Recordações da Mediunidade, que é o livro que nós estamos estudando, de Ivone do Amaral Pereira. Tá bom? Então, vamos fazer nossa prece final, agradecendo a Deus pela oportunidade de mais um dia de vida. Que esses conhecimentos, Senhor, toquem nossas almas e estimulem em nós o equilíbrio espiritual. Estimulem em nós a plenitude, a fraternidade, o respeito a todos os seres e todas as coisas. Senhor da vida, lança teu olhar para que possamos quebrar as barreiras que nos dividem e nos separam das pessoas. Que possamos nos ver como seres cósmicos, homens, mulheres, héteros, homos, indígenas, negros, japoneses, chineses, ucranianos, russos, brasileiros, esquerda, direita, que possamos transcender, Senhor, sem perder o que somos enquanto indivíduo, mas transcender na fraternidade universal, não nos perdendo no caminho do ódio. Ajuda-nos, Senhor, ao caminho da luz, não nos perdendo no cadinho da separatividade. Ajuda-nos, Senhor, ao caminho da fraternidade. Que as forças divinas que dirigem o destino dos homens, nos abençoem hoje e sempre, em nome do Cristo. Que assim seja.